Vou colocar aqui para gravar. Então, vamos dar início hoje à nossa segunda sessão dos Seminários Interuniversitários da Cátedra Eduardo Lourenço. Nós agradecemos muitíssimo a presença do professor Fabiano Ormanese, que é professor da Unianchieta e também do Laboratório de Jornalismo, é isso, Fabiano? Da Unicamp, Universidade de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. E ele vai nos falar hoje sobre o João do Rio, e a conferência dele se intitula João do Rio, do Flaneur às polêmicas literárias no início do século XX. E eu peço, então, para os nossos alunos, se tiverem, ao longo da apresentação, se tiverem perguntas ou comentários, quiserem já colocando no chat para depois não esquecer, ou se quiserem que eu faça a pergunta também, não tem problema nenhum. Vocês podem ir colocando e escrevendo também os seus comentários no chat. E como de praxe, então, todas as nossas conferências, nós pedimos, antes que o conferencista, né, comece a sua fala, que ele se apresente um pouco mais longamente. Então, no lugar aqui de dar apenas, dar um currículo, falar das publicações, dos títulos. Então, a gente pede para o nosso conferencista falar um pouquinho sobre o percurso, não somente acadêmico, mas profissional, ou seja, o que trouxe ele até aqui hoje e também onde que o João do Rio se insere, né, dentro desse percurso, da sua trajetória acadêmica. Então, nós damos as boas-vindas ao professor Fabiano e a palavra ao professor. Obrigado, Samara. Merci beaucoup. Bonjour, bom dia a todos. Je parlerai en portugais, mais si vous voulez, vous pouvez poser des questions en français. Pas de problème à moi. Então, é interessante porque a Samara me pediu que fizesse essa apresentação um pouco mais detalhada, né, sobre a minha trajetória. Geralmente eu pelo menos, procuro diminuir essa apresentação, essa autoapresentação, né? Mas tentarei ser um pouco mais longo, porque, como a Samara disse, isso também pode ser importante para quem, como vocês, fazem um curso de mestrado na área de letras, na área de linguística. Então, que a minha experiência também possa, de alguma forma, inspirá-los ou motivá-los e também estou à disposição aí se precisarem de algo. Embora eu tenha trabalhado o meu mestrado e o meu doutorado na área de linguística e trabalhando sempre a relação com a análise de discurso e mais especialmente a análise de discurso relacionando jornalismo e literatura, a minha formação inicial é em jornalismo. Eu sou jornalista de formação. Eu até comentava com Samara que no Brasil isso é um pouco mais comum do que na França, né, que as pessoas mudem de área durante a pós-graduação. Então, assim como eu, diversos outros pesquisadores brasileiros começaram em uma área e no mestrado e no doutorado migraram para outra, ou por uma afinidade maior com as temáticas, ou porque sentiram essa necessidade por algum questionamento, por alguma questão pessoal. Mas, e por que eu fiz esta mudança, né? Por que, embora tenha trabalhado alguns anos como jornalista, decidi me dedicar ao trabalho com literatura e com linguagem. Durante o período da graduação, eu tive uma disciplina que se chamava jornalismo literário. Era uma disciplina que, entre outros aspectos, trabalha justamente a relação entre jornalismo e literatura. Já era o quarto ano do curso, portanto, o último ano do curso de jornalismo no Brasil, e naquele momento eu me identifiquei
Entre tudo que era possível fazer como jornalista, eu fui me identificar justamente com esta área, que era uma área um pouco, até hoje ainda é uma área um pouco à margem, tanto do ponto de vista da pesquisa, quanto do ponto de vista da produção científica. E me interessei principalmente em função da relação que há entre o dito jornalismo literário, ou seja, esse jornalismo que, embora trabalhe com fatos reais, né, com fatos, vai usar uma linguagem que seja literária. A relação que mais me chamava a atenção era com as biografias. E foi por isso que no mestrado e no doutorado eu decidi procurar um programa de pós-graduação que permitisse relacionar estas duas áreas, o jornalismo e a literatura. No meu mestrado, eu estudei a representação dos biógrafos, dos cientistas, pelos biógrafos. Então, como os cientistas brasileiros eram representados por uma série de biógrafos. E depois, no doutorado, eu estudei como políticos brasileiros eram representados pelos biógrafos. A partir do mestrado e do doutorado, então, eu tenho trabalhado com um conceito que é o conceito de sujeito de palavra, que diz exatamente o que é o biógrafo na sua relação com o biografado. Ou seja, o biografado é um sujeito de palavra, porque a sua vida, a sua experiência se transforma na palavra do outro, e ao se transformar na palavra do outro, está sujeito a todo o distanciamento que existe entre palavra e representação, entre palavra e coisa. E aí vocês podem estar se perguntando onde é que entrou o João do Rio. O João do Rio entrou justamente naquela primeira disciplina lá da graduação, porque o João do Rio é considerado, e eu vou falar um pouco mais sobre isso quando estiver apresentando aqui para vocês, um dos precursores dessa relação entre jornalismo e literatura aqui no Brasil, na transição dos séculos XIX para o século XX. Então, foi naquele momento em que eu me aproximei mais do João do Rio. E depois, já tendo feito a pós-graduação, eu comecei a trabalhar como professor, passei por várias instituições aqui no Brasil e sempre trabalhando em disciplinas relacionadas que relacionam o jornalismo e a literatura, portanto, sempre usando com muita frequência, fazendo análises de textos do João do Rio. Em 2017, portanto, 6 anos atrás, foi feito no Brasil uma grande enciclopédia virtual, depois eu deixarei o link para vocês, de grandes nomes da literatura e do jornalismo brasileiro, chamada Brasileirismo, e eu fui o autor da biografia sobre o João do Rio que compôs este material. Atualmente, né, eu estou trabalhando, sou professor no Centro Universitário Unianchieta, onde sou também coordenador de curadoria de ensino à distância e sou também professor no curso de mestrado do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas, né? Tenho uma relação muito forte com a França, então também me sinto muito feliz em estar com vocês. Morei na França durante um período do meu doutorado, em 2018. Já publiquei textos em revistas francesas e mantenho aí uma relação bastante oportuna, agradável com alguns pesquisadores franceses, sobretudo da área de análise de discurso, que nós aqui no Brasil chamamos de análise de discurso franco-brasileira, em função de uma grande quantidade de autores brasileiros que, a partir dos posicionamentos de franceses, como
Michel Pechet, Paul Henry, etc., também trouxeram e adaptaram algumas dessas. É, é um pouco essa a minha trajetória, só para finalizar. Além desse trabalho com a universidade, hoje eu me dedico também à escrita de biografias. Eu estou num projeto bastante interessante, tenho até aqui os livros para mostrar para vocês. São biografias de brasileiros, cientistas ou personagens históricos importantes voltados para o público infanto-juvenil. São livros infantis. Então, é uma relação bastante forte com a biografia, com os estudos biográficos, e aí eu entro particularmente para falar sobre o João do Rio. Quando eu estava acertando com a Samara e com a Ernestine sobre o tema desta fala, né, e imediatamente pensei em falar do João do Rio, justamente porque, como nós veremos, há uma relação muito forte da história do João do Rio e dos acontecimentos à sua volta no final do século XIX com a França, né? Inclusive, se trata de um período que no Brasil nós nomeamos historicamente de Belle Époque, em que o Rio de Janeiro vivia um período cultural, artístico, arquitetônico, totalmente inspirado no mundo francês. Inclusive, o próprio João do Rio se classificava por uma palavra francesa, né? Ele se dizia um flâneur. E é muito interessante, no início a Renata falava sobre a questão ela trabalha com a tradução português-francês, né? E esta palavra, Renata, flâneur, é uma daquelas em que nenhum brasileiro ousou traduzir para o português, né? Tanto que, mesmo em textos brasileiros que falem, nós continuamos a utilizá-la em francês, né? O João do Rio era um flâneur, era assim que ele se denominava. Tanto que é um verbo que passou a ser usado, inclusive com uma conjugação lusófona, né? Em português é possível dizer, por exemplo, flanar, ou eu estou a flanar. Entender um pouco, então, quem é esse João do Rio, sobre o qual nós falamos. Para isso, passou o slide, né, Samara? Sim. Sempre fica. Tá. Para isso, vamos entender um pouco esse contexto do aparecimento desse flâneur, né? O João do Rio nasceu Paulo Barreto em 1881. Então é importante lembrar que em 1881 o Brasil ainda vivia o período imperial, né, o período imperial no Brasil, que só vai terminar em 1889, portanto, 8 anos depois do nascimento do Paulo Barreto, e ainda vivia o período escravocrata, né? A escravidão no Brasil só terminou oficialmente, né? Oficialmente, mas não de fato, porque até todos os escravos serem libertados, isso foram mais algumas décadas, mas a escravidão só terminou no Brasil em 1888. E esses dados também são importantes porque dizem muito sobre o que era o Rio de Janeiro, onde nasceu e viveu Paulo Barreto, e que amava tanto esse Rio de Janeiro e que conseguiu descrevê-lo tão bem nos seus textos, que passou inclusive a usar como sobrenome, como alcunha, como apelido, como pseudônimo, João do Rio, né? João como um nome extremamente popular entre o Brasil, como ele fazia também questão de ser, e do Rio por ser o lugar onde ele passou a maior parte de sua vida, fora alguns poucos períodos em que esteve na Europa ou que esteve em viagens pelo país, né? E que vai descrever e que vai fazer um retrato tão fiel sobre o que era
essa capital da República. Esse também é um detalhe importante, porque nesse período o Rio de Janeiro era a capital, aliás, a capital do Império, né, que depois continuará sendo a capital da República, apenas por curiosidade. O Rio só deixará de ser a capital do Brasil em 1960, com a fundação de Brasília. O Rio de Janeiro dessa época era uma cidade, eu sei que muitos de vocês também estudam turismo, então o Rio de Janeiro dessa época era uma cidade com 280 mil habitantes, portanto, 10% menos, aliás, 1% do que é hoje, né? E dessa população, 20% era formada por escravos e 30% de estrangeiros. Muitos, inclusive portugueses, que haviam chegado ao Brasil ainda em função da vinda da família real no começo do século XIX e de outras expedições que aconteceram depois. O Paulo Barreto nasce também em um período de intensa campanha abolicionista, marcada principalmente pelo José do Patrocínio, que é um dos principais abolicionistas brasileiros, e que depois se tornará um grande amigo, um grande parceiro do Paulo Barreto, né, já quando nomeado como João do Rio, e que inclusive vai se envolver na causa do negro, né? Do negro já não escravizado, porque isso será posteriormente, mas também haverá esse envolvimento. Esta imagem que vocês veem é justamente a imagem do Paço Imperial no Rio de Janeiro, né? No período aí, no início do século, na transição do século XIX para o século XX. Um detalhe importante e que faz toda a diferença nesse contexto biográfico do Paulo Barreto. Ele era filho de um professor de matemática, muito ligado ao movimento positivista, né, do Auguste Comte, então também já uma outra influência francesa, e filho de uma dona de casa, a Dona Florência. Dona Florência era filha de uma mulher que havia sido escravizada, né? Uma característica que talvez possa ajudá-los também no Brasil. Há todo um movimento que procura usar hoje, ou procura defender a utilização da palavra escravizado, escravizada, no lugar simplesmente de escravo, né? Para deixar clara essa forma forçada, né? Ninguém era escravo, mas tratava-se de um cidadão, de um ser humano que havia sido escravizado. Então, por isso que eu tenho feito, inclusive, esse esforço aqui, porque a ideologia sempre interpela, a história interpela, mas tenho feito esse esforço de usar a palavra escravizado ou escravizada. Então, esse é o contexto do surgimento do nascimento do Paulo Barreto, né? O Paulo Barreto, que vai ter uma vida bastante curta, né? Ele vai morrer antes de completar 40 anos de idade, mas nesses quase 40 anos, vai se envolver aí em muitas polêmicas e também vai ser um precursor para muitas áreas, como nós vamos ver. O Rio de Janeiro fin de siècle, né? O Rio de Janeiro da transição do século XIX para o século XX, com todos esses acontecimentos, foi um espaço muito profícuo, muito grande, para o surgimento de dezenas de jornais. Então, nesse período, proliferavam-se pela cidade dezenas, centenas, né, dezenas de jornais, cada um deles com uma característica e cada um deles fazendo uma defesa de um ponto de vista ou de um ideal. Então, coloquei aí nessa imagem 3 exemplos. Havia o Cidade do Rio, que era um jornal com tendência claramente abolicionista. Havia aí também o País, o A Tribuna, que foram jornais que em algum momento da sua trajetória o João do Rio também trabalhou, né?
Muito do que é possível reconstruir desta história do Rio de Janeiro e do Brasil, lembrando sempre que se trata da capital federal, foi em função da possibilidade desses jornais terem chegado até nós e também de alguns historiadores importantes, como é o caso do Luiz Edmundo, de onde eu trouxe essa citação, né? O que significava o jornal naquele período? O jornal nada mais é do que uma simples gazeta de boêmios que se faz entre copos de cerveja e cálices de conhaque. Veja, isso é um detalhe importante porque toda a história do João do Rio e de uma série de outros jornalistas e escritores desse período está marcada muito fortemente pela ideia de uma boemia, né? Pela ideia de que jornal também se faz no bar, se faz no café, se faz regado à bebida alcoólica, se faz virando à noite. E isso, inclusive, é importante não só porque era uma característica do período, mas também porque vai acompanhar o imaginário sobre a profissão de jornalista no Brasil ao longo do século XX. E é começando a trabalhar nestes jornais como crítico, primeiramente como crítico literário, que o João do Rio se envolve nas suas primeiras polêmicas, no caso, polêmicas literárias, né? O Brasil, nesse período, até por influência também da literatura francesa, da literatura europeia, vivia um período de convivência não pacífica, evidentemente, entre poetas românticos, poetas simbolistas e também poetas realistas e naturalistas. O João do Rio, e esse detalhe é importante porque toda a sua trajetória, né, se nós formos analisar o discurso literário produzido pelo João do Rio, haverá ali várias marcas disso, é marcada por um elogio muito forte ao realismo e ao naturalismo, sobretudo, né, com elogios ao Émile Zola, e críticas à supervalorização, à visão idealizada dos poetas românticos ou dos poetas simbolistas. Isso já nos aproxima, né, já nos mostra uma aproximação muito grande do que vai ser o João do Rio, escritor, literato, ficcionista, e o João do Rio, jornalista. Mesmo quando se trata do ficcionista João do Rio, o que ele vai levar não é meramente ficção, não é a ficção idealizada do período romântico, mas uma ficção calcada naquilo que é observado, naquilo que é vivenciado por ele pelas ruas do Rio de Janeiro durante a sua atitude de flaner, né, de observar a rua, de sentir a rua, de perceber-se parte desta rua. Nesse período, e aqui nós estamos falando dos últimos anos do século XIX, então 1899, ele publica um dos que seria os seus principais e primeiros textos literários ficcionais, um texto chamado Impotência. E veja-se como este texto já demonstra que será uma literatura polêmica. Nós estamos em 1899, no país que ainda hoje é o país que no mundo, um dos países que no mundo mais mata homossexuais por homofobia, e o João do Rio, no final do século XIX, escreve a história de um personagem que apaixonara-se repentinamente pelo jardineiro forte e musculoso, mas o pobre homem respondia às intimidades com sorrisos e monossílabos respeitosos. Neste conto, Impotência, um personagem com 70 anos de idade
está apaixonado pelo seu jardineiro, pelo jardineiro que atua na casa dele, né? Então se trata de um dos primeiros personagens homossexuais também da literatura brasileira, com todo esse olhar naturalista e polêmico do João do Rio. A mesma temática homossexual vai aparecer em um outro conto do João do Rio, este de 1900, nomeado de Ódio, em que a relação de dois homens, do Fábio e do Filisbino, é uma relação que perpassada pela questão da homossexualidade, mas também pela questão do sadomasoquismo. Esta forma de expressar a homossexualidade, os conflitos de gênero pelos jornais, esses textos foram publicados primeiro em jornais diários e só depois ganharam as páginas de livros, também passa a suscitar uma série de dúvidas, e naquele período eram dúvidas mesmo, dada a conjuntura cultural sobre a própria sexualidade do João do Rio, né? Embora não se saiba, não se tenha clareza de quais tenham sido os seus relacionamentos amorosos, mas durante toda a sua história de vida, a sua biografia, tudo isso foi sempre muito objeto de críticas, objetos de preconceitos e objetos de uma série de boatos, inclusive com o próprio José do Patrocínio, aquele abolicionista de quem eu falei a vocês agora há pouco. Então, aqui nesta tela eu mostro algumas imagens, né, do que era o Rio de Janeiro deste período. Então vocês podem perceber aí várias semelhanças, inclusive, com a arquitetura francesa. Em 1902, o Rio de Janeiro tinha um prefeito chamado Pereira Passos e que tinha uma política extremamente higienista. A proposta dele era tirar todos os cortiços da região central do Rio de Janeiro, inovar a arquitetura, fazer uma arquitetura semelhante à arquitetura francesa, né, numa tentativa de, segundo ele, urbanizar o Rio de Janeiro, civilizar o Rio de Janeiro. Isso, inclusive, vai ser a origem de algumas das aglomerações urbanas nos que ainda hoje existem nos morros do Rio, porque as pessoas mais pobres eram simplesmente expulsas da região central, onde eram construídas avenidas largas, bares, cafés e prédios que lembravam essa estrutura francesa. E aqui um trecho, né, de como é que o João do Rio se coloca nesse contexto. Embora o João do Rio sempre vá ter um olhar para os menos favorecidos, para os mais pobres na sua narrativa, para aqueles que são os marginalizados, pessoalmente, ele se colocava como um dandy. Veja um trecho em que ele mesmo fala desse olhar burguês, né, que ele e o grupo de amigos, o grupo de escritores de que fazia parte, compartilhava. Como não havia dinheiro e mesmo na boemia passara a moda da embriaguez, as rodas sentavam-se, pediam um café, um copo de água gelada e ficavam ocupando a mesa, às vezes 5 ou 6 horas. Éramos talvez uns 10 traquinas com ideias de elegância, estudando a maneira fashion de andar, o tom up-to-date de cumprimentar, com o interesse com que nos atirávamos às capas amarelas das brochuras francesas. A nossa opinião sobre o Brasil fizera-se definitiva. Tínhamos decretado que não existia. Nós éramos estrangeiros. Esse é um trecho de uma crônica do João do Rio, chamado Cafés, que foi publicado em 1907, em que fica bem evidente este olhar para o olhar que, embora seja voltado à marginalização, se colocava também como alguém que não era um brasileiro,
que gostaria de ser um estrangeiro, devido inclusive à supervalorização que havia nesse período do estrangeiro, do francês que vivia no Brasil. Então, passando aqui mais algumas imagens, né, do que era o Rio de Janeiro neste começo de século. Então, em 1907, por exemplo, houve a inauguração do Teatro Municipal, né, com algumas semelhanças aí à Opéra de Paris. Em 1912, a inauguração do bondinho, do teleférico no Pão de Açúcar. E essa imagem acima, do lado do teatro, de 1894, é um dos pontos turísticos mais importantes do Rio de Janeiro ainda hoje, a Confeitaria Colombo, que foi fundada em 1894, reduto de reuniões de boêmios desse período e espaço também muito frequentado pelo João do Rio, né? Um espaço de elite, um espaço burguês, mas um espaço em que era possível se tornar esse dandy, em que era possível se tornar esta pessoa que se preocupava em ter um porte de elegância neste contexto. E nesse período surgem dois dos principais jornais que tiveram larga vida no Brasil, em que o João do Rio se tornou um grande nome para a história da literatura e para a história do jornalismo, o Jornal do Brasil, que foi fundado em 1891, e a Gazeta de Notícias, que foi fundada em 1875. Embora tenha passado pelo Jornal do Brasil, é na Gazeta de Notícias que o João do Rio vai produzir algumas das suas obras mais importantes e que vai deixar aí as suas contribuições para a história do jornalismo e da literatura. Bom, falei um pouco aí de algumas das primeiras polêmicas literárias em que se envolveu o João do Rio. Agora, algumas das primeiras polêmicas jornalísticas em que ele se envolve. No começo do século XX, ele fez uma série de entrevistas com diplomatas italianos sobre o relatório Rossi. O relatório Rossi foi encomendado pelo governo da Itália para saber como eram tratados os imigrantes italianos que estavam no Brasil nesse começo do século, porque pairavam denúncias, né, sobravam evidências para o governo italiano de que os italianos, os imigrantes, estavam sendo maltratados. E era exatamente isso que acontecia no Brasil, porque a escravidão havia acabado há pouco, como eu mencionei, em 1888, e houve, né, levas e levas de imigrantes, sobretudo italianos, que vieram para o Brasil para ocupar os postos que antes eram os postos de trabalho dos escravizados. E, evidentemente, eram maltratados em condições que hoje nós chamaríamos de condições análogas à escravidão. Esse relatório foi tão importante e essas entrevistas realizadas pelo João do Rio, essenciais, porque durante um período, inclusive, a partir desses documentos, a Itália, o governo italiano, chegou a proibir a imigração italiana para a Argentina, temendo que acontecesse na Argentina o que estava acontecendo no Brasil com os italianos. Em 1904, o João do Rio vai produzir aquela que provavelmente é a sua obra mais conhecida e essencial. É uma série de reportagens publicadas, né? São 5 reportagens publicadas primeiro na Gazeta de Notícias sobre religiões que conviviam no Rio de Janeiro. Essa obra é essencial para compreender o que foi este período, porque há algumas informações históricas aí necessárias para entendermos esse contexto. Até 1889, quando foi proclamada a República no Brasil, apenas o catolicismo era permitido. Todas as outras religiões, se existiam, existiam às escondidas.
a partir da proclamação da República, que marca também no Brasil a separação, né, pelo menos do ponto de vista legislativo, entre o Estado e a religião, a liberdade de culto é implantada. Mas, evidentemente, que essa diversidade de culto já existia no Brasil neste período. Em 1904, então, o João do Rio se embrenha, se envolve em uma grande investigação jornalística, visitando templos e entrevistando uma série de líderes religiosos de religiões de matrizes africanas, como o candomblé, que agora crescia com um pouco mais de liberdade, mas ainda, evidentemente, sofria muitos preconceitos, religiões pentecostais, maronitas, presbiterianos, até satanistas, ele entrevista para produzir esta série de reportagens que faz um sucesso muito grande, porque se tratava também de algo insólito, quer dizer, como é que no Rio de Janeiro havia tanta diversidade. Esta série é um marco histórico no jornalismo brasileiro, porque se trata também de um primeiro grande esforço jornalista, o jornalista que vai até o campo, faz as suas entrevistas, vivencia, observa, tem as experiências e só após isso faz os seus relatos. Isso se opunha, por exemplo, a um jornalismo meramente opinativo, que era muito evidente no Rio de Janeiro daquele período. Mas, como não poderia ser com o João do Rio, há algumas polêmicas envolvendo também essa publicação, porque há alguns biógrafos que dizem que provavelmente o João do Rio fazia também algumas denúncias sobre alguns templos que existiam no Rio de Janeiro. Vocês poderiam me perguntar, mas se já havia liberdade de culto, por que é que ele haveria de denunciar? Mas, na verdade, mesmo havendo liberdade de culto, nesse período, a polícia ainda costumava coibir manifestações religiosas que não fossem as hegemônicas, né? Que não fossem as do catolicismo. Então, há indícios de que o João do Rio também teria contribuído com a polícia para chegar até alguns desses espaços. Essa frase, que é do livro A Religiões do Rio, né, que foi publicado depois no formato de livro, expressa bem o que era o Rio de Janeiro na sua diversidade étnico-religiosa nesse período. O Rio, como todas as cidades nestes tempos de reverência, tem em cada um templo e em cada homem uma crença, né? Algo que expressa bem o papel do jornalismo, de mostrar, evidenciar aquilo que existe na sociedade, mas que não é de conhecimento das pessoas. Quer dizer, o Rio de Janeiro desse período já tinha 700 mil habitantes e poucos sabiam da diversidade religiosa que existia. E um outro detalhe, como eu disse, toda a obra do João do Rio, muito influenciada pelos escritores franceses, particularmente este trabalho muito influenciado pelo Les Petites Religions de Paris, do Jules de Bois, que havia sido publicado na década anterior, né, na década de 1890, no Le Figaro, também como uma série de reportagens, né? Mais uma evidência dessa relação muito próxima, essencial, que existe na obra do João do Rio. Agora tem uma outra polêmica em que ele se envolveu e que expressa essa relação entre o jornalismo e a literatura, que vai perpassar toda a biografia e todos os estudos posteriores, inclusive, sobre o João do Rio.
Em 1905, ele publicou também na Gazeta do Rio de Janeiro uma série de 28 entrevistas com críticos e escritores do período, alguns dos escritores mais importantes dessa fase. Aí nós poderíamos dizer, por exemplo, o Arthur Azevedo, Aloysio Azevedo, Olavo Bilac, Coelho Neto, Graça Aranha, né? Grandes nomes que nesse período já estavam com suas carreiras consolidadas, mas que tinham todos uma característica em comum. Todos eles passaram, tempo maior ou tempo menor, por uma carreira como jornalista. Antes de se dedicarem à literatura e dela viverem, ou não viverem, ou perecerem, tinham estado também em redações de jornais. Há inclusive uma fala do Coelho Neto, que foi um desses escritores entrevistados pelo João do Rio, que ele diz assim, né, que isso era necessário porque a literatura cá entre nós não dava nem para um tostão. Enquanto o jornalismo, pouco ou muito, garantia algum ganho, alguma sobrevivência nesse período. E o João do Rio, nesta publicação, nesta série de entrevistas, perguntou a todos esses 28 nomes, ele fez a mesma pergunta a todos. A pergunta era: o jornalismo, especialmente no Brasil, é um fator bom ou mau para a arte literária? Né? Esta obra, ela é fundante, ela é básica quando se fala da relação entre jornalismo e literatura, porque é também o primeiro estudo mais sistematizado sobre essa relação, né? E neste caso, ouvindo os próprios autores, os próprios escritores que eram também, ou que tinham passado pelo jornalismo. Claro que o João do Rio, né, com toda a sua perspicácia, ousadia, também não escolheu esses escritores à toa. Nesse período, o João do Rio já estava bem interessado em uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, né, que havia sido fundada 9 anos antes, 10 anos antes, pelo Machado de Assis. E isso fica nítido porque desses 28 entrevistados, exatamente a metade, 14, já ocupavam uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, certamente havia aí também um interesse de se aproximar daqueles que poderiam elegê-lo, né? Ele faz uma primeira candidatura para a ABL ainda em 1905, mas não é eleito, né? O eleito nessa primeira eleição de que ele participa foi o Heráclito Graça, que teve 17 votos, e ele teve apenas 8 votos. Vai ter ainda mais 2 tentativas até conseguir, mas há um dado interessante: ele foi o brasileiro mais novo, ainda hoje é o brasileiro mais novo a conseguir ser eleito para a Academia Brasileira de Letras. Quando ele foi eleito, ele tinha apenas 29 anos, né? Então, é todo um trabalho estratégico também para chegar até lá. Inclusive, tem digamos, um fait divers muito interessante, porque a mãe do João do Rio, o João do Rio vai morrer antes da mãe, né? Então a mãe vai acompanhá-lo durante toda esta história. Foi até a casa do Machado de Assis pedir voto para o João do Rio, né? Numa atitude bem materna, mas também polêmica. E o Machado de Assis, naquele período, mal conhecia o João do Rio, mas mesmo assim teria dito a ela que o filho dela era um gênio. Ou pelo menos é isso que ela contou desta conversa que teria tido com o Machado de Assis. Como eu disse, o João do Rio né, participou de 3 disputas para chegar à Academia Brasileira de Letras, uma em 1905, uma em 1907 e uma em 1909, né? Na de 1909 é a que ele, de fato, foi eleito.
Não sem, evidentemente, polêmica, né? Uma outra curiosidade, o João do Rio foi o primeiro imortal, o primeiro participante pertencente à Academia Brasileira de Letras a tomar posse com o fardão, com o uniforme que até hoje é utilizado pelos escritores, enfim, pelos membros da Academia Brasileira de Letras, né? Não poderia ser alguém menos excêntrico do que o João do Rio também para marcar essa outra característica. E o Coelho Neto, né, que fez a recepção do João do Rio na Academia Brasileira de Letras, destaca no seu discurso, tem um trechinho aí que está aparecendo para vocês, justamente esse caráter da juventude. Era um jovem de 29 anos que passava a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, né? Que até hoje ninguém conseguiu ainda vencer esta característica de ter sido o mais jovem. Mas, como eu disse, não sem polêmica. Vários autores, né, também alguns deles candidatos ou que tinham interesse em fazer parte da Academia Brasileira de Letras, alguns, inclusive, utilizaram argumentos racistas, né? Vamos lembrar que a mãe do João do Rio era filho de uma ex-escravizada, e outros utilizaram argumentos que hoje nós consideraríamos homofóbicos para desqualificar o potencial literário ou a participação do João do Rio na Academia Brasileira de Letras. Um exemplo está aí, que foi este pequeno verso criado pelo Emílio de Menezes. Na previsão de próximos calores, a academia que idolatra o frio, não podendo comprar ventiladores, abriu as portas para João do Rio, né? Numa visão, enfim, estereotipada, associando aí a homossexualidade ou a suposta homossexualidade ao frescor, a algo mais sensível, né? Mas vamos lembrar que essas foram algumas estratégias para desqualificar a eleição e a posse do João do Rio. O João do Rio, por sua vez, aproveita o seu discurso de posse para destacar alguns dos aspectos que naquele momento ele estava defendendo, né? Além do seu olhar detalhado para a rua, para os marginalizados, ele também destaca o futurismo, né? Vamos lembrar que nós estamos no período do século XX, com todas as vanguardas, os movimentos de vanguarda, cubismo, futurismo, dadaísmo, mais tarde surrealismo, e o João do Rio destaca a sua ligação, e também havia no Rio de Janeiro, nesse período, algumas publicações nesse sentido, de futuristas, né? Futurismo. E existem até alguns críticos literários que dizem que se o João do Rio não tivesse morrido em 1921, muito provavelmente ele estaria entre o grupo que organizou e realizou, agora em São Paulo, em 1922, né, portanto, no ano seguinte à morte dele, a Semana de Arte Moderna, que foi um marco para a história da literatura brasileira, à medida que propunha uma literatura nacional, né? Uma literatura que, embora inspirada em todas as vanguardas europeias, falasse do Brasil em vez de simplesmente reproduzir um olhar de fora, um olhar estrangeiro, certo? Aí então 2 trechos, né? Acho que todos puderam ler enquanto eu falava, do discurso de posse do João do Rio, destacando qual é esse papel do artista. Mas eu quero destacar
justamente essa ligação com esse olhar do Flaner, né? No metade ali da primeira citação, o João do Rio diz: o artista é, mais do que em outra qualquer época, o primeiro, porque vê enquanto os outros agem, reflete enquanto os outros sentem, e dominador, guarda consigo a imensa e suave força transformadora, a força que mostra os ridículos, indica as falhas, reduz vaidade, diminui os poderosos, mata os imbecis, esmorece os fracos, incentiva os fortes e julga o mundo. Eu acho esse trecho do discurso de posse do João do Rio muito bonito e, ao mesmo tempo, altamente sintetizador da sua visão sobre qual era o potencial da literatura, qual era o potencial do jornalismo e o que ele, inclusive, praticou ao longo da vida, né? Não sem polêmicas, como eu disse, não sem controvérsias, mas o tempo todo ele foi este artista que mostrava o que os outros não conseguiam ver, que diminuía, ou pelo menos tentava diminuir o poder, que indicava as falhas, as mazelas da sociedade, o que havia às margens da sociedade carioca nesse começo do século, né? Aqui eu trago dois trechos, né, que vão ser essenciais para compreender um livro que o João do Rio lança em 1905, chamado A Alma Encantadora das Ruas, e que expressa esse caráter do flaner, né, do olhar para a rua, observá-la, senti-la e traduzi-la em palavras. E como eu mencionei no início, trata-se um daqueles verbos não traduzidos ou intraduzíveis, mas que o João do Rio traz uma definição, né, do que é este flaner, ou o que seria o flanar. Aí está um verbo universal, sem entrada nos dicionários, que não pertence a nenhuma língua. O que significa flanar? Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, meter-se nas rodas da populaça, admirar o menino da gaitinha ali da esquina. Ou seja, flanar para o João do Rio, e é isso que vai estar presente, né? Ser o tempo todo demonstrado na Alma Encantadora das Ruas, que é esse livrinho que está aqui comigo, é justamente esse olhar para aquilo que parecia passar despercebido pela maioria das pessoas, né? Então, é a história, como está nesse trecho, do menino da gaita, que ninguém nunca percebeu ou que ninguém nunca procurou saber qual teria sido a sua história, quem ele seria, de onde vinha, mas que merece ter a sua história contada aqui no livro da Alma Encantadora dos Rios, das Ruas. Né? Só para vocês terem uma ideia, os capítulos desse livro já mostram muito esse olhar para o que passava despercebido ou o que estava à margem. Então, por exemplo, há um capítulo que fala sobre os tatuadores que vivem no Rio de Janeiro e que atendem principalmente os marinheiros daquele período, né? Há aqueles que fazem pinturas, há os ciganos, há as mulheres mendigas, pessoas que nunca tinham sido sequer ouvidas por um outro jornalista ou por um outro escritor e que nesse olhar de flaner do João do Rio vão merecer se transformar em sujeitos de palavra, para usar uma terminologia que eu tenho utilizado para falar sobre o ato biográfico, o ato de transformar em biografia, né? Aí, mais um trecho na parte de baixo, falando sobre alguns desses personagens que são ouvidos, têm vida pelas palavras do João do Rio. Mas também isso tem uma influência francesa, também tem uma influência de um outro escritor francês,
pouco conhecido, mesmo na França, né? E que tinha lançado, alguns anos antes, um livro chamado Les Petites Choses de Paris, que é o Napoleão Adrien Marx, que ficou conhecido como Jean de Paris, né? Muitos, inclusive, atribuem a essa relação, ao Jean de Paris, o que seria o pseudônimo com que o João do Rio ficaria conhecido, né? O Paulo Barreto ficaria conhecido. Jean de Paris para João do Rio, né? Há aí uma semelhança não só pela opção de né, de um nome, mas também por uma forma de encarar a palavra, de enxergá-la e de ver a rua, né? Então, aqui uma síntese, né? E nós já vamos encaminhando para a parte final desta fala, até para que eu possa ouvi-los e eventualmente responder algumas perguntas, mas essa tentativa, né, de ficar entre o jornalismo e a literatura, e que vai dar origem ao que nós chamamos no Brasil de jornalismo literário. Jornalismo literário porque trabalha a reportagem, a observação, a entrevista, com todos os fundamentos e características do jornalismo, né? Ou seja, reportar aquilo que foi observado, levar para o outro aquilo que tem interesse público, aquilo em que existe um conflito, mas usar para isso um texto que se funda em valores literários. Um texto que envolve, porque é descritivo, um texto que permite imaginar cenas, porque é também narrativo, porque detalha características dos personagens, dos lugares, dos espaços que precisam ser contados. Isso representa já naquele momento uma renovação, né, no jeito de fazer a reportagem. Lembrando que nesse período o jornalismo brasileiro estava muito ligado a um jornalismo mais opinativo e militante, né? Então havia lá os jornais pela causa republicana, havia aqueles outros que pregavam inclusive a volta do império, da monarquia, né? Havia cada grupo usava os jornais para militar, para falar sobre si, para fazer as suas reivindicações. E o João do Rio representa uma renovação porque ele traz a reportagem que ouve os dois lados, a reportagem que investiga, que entrevista, né, que vai em busca de fontes de informação. Eu fiz questão de colocar essa citação de uma pesquisadora brasileira chamada Cremilda Medina, professora da Universidade de São Paulo, porque ela expressa, né, resume bem o que significou esta renovação no jeito de fazer reportagem pelo João do Rio. Ela começa a falar sobre o nariz de cera. Nariz de cera, para quem não sabe, é, no jargão jornalístico, uma introdução vaga, uma introdução que nada contribui para o texto, né? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que ele vai falar sobre as religiões do Rio, seria um nariz de cera falar sobre, iniciar uma discussão sobre a importância da religião e não focalizar naquilo que é o trabalho jornalístico de mostrar a realidade, de mostrar os conflitos. Então, nesse momento em que era muito comum o nariz de cera, essas introduções vagas, e portanto, o jornalismo precisava dessa operação plástica urgente, o João do Rio descobre a força narrativa dos fatos reais em suas reportagens, né? Quando eu conheci o trabalho do João do Rio, eu passei a ter certeza de que, para um bom contador de história, a ficção é algo absolutamente desnecessária. Basta observar as histórias, basta capturá-las,
né? E todo escritor terá aí um rico material para criar, para contar histórias, para levar aos seus leitores. E mais do que isso, os tipos sociais observados pelo João do Rio representam a tendência de humanização tão explorada pela reportagem atual. É interessante destacar que esta relação entre jornalismo e literatura, né, que foi proposta pelo João do Rio no começo do século XX, vai ganhar muita força, e não só no Brasil, mas também em outros países, a partir dos anos 60 e 70, principalmente com um movimento originário nos Estados Unidos, que é o New Journalism, né? Que propunha fazer um novo jornalismo, promovendo essa relação com a literatura. Mas veja, nós estamos falando de algo que aconteceu no Brasil e que foi proposto pelo João do Rio pelo menos 5 décadas antes do movimento mais conhecido, né, dessa aproximação entre jornalismo e literatura, que é o New Journalism dos Estados Unidos, do qual fizeram parte aí nomes como Gay Talese, Joan Didion, Truman Capote, Tom Wolfe e outros autores sobre os quais nós podemos falar numa outra oportunidade, certo? Mais uma, já falamos das polêmicas literárias do João do Rio, já falamos das polêmicas jornalísticas, já falamos das polêmicas biográficas, e ele também antecipa uma outra polêmica que ainda hoje no Brasil é tema de fervorosas discussões, são as questões relacionadas à identidade de gênero, à identidade sexual. Isso por força de 2 obras que o João do Rio publicou, uma em 1907, uma em 1908. Em 1907, o João do Rio publicou em jornais, né, em jornais do Rio de Janeiro, uma história que ele nomeou como a Condessa Brasileira Didi. Na verdade, essa Condessa Brasileira Didi era a história de uma mulher transexual, né, que havia nascido no Brasil como Humberto Parazeda e tinha feito uma carreira como artista na Alemanha e que a sua característica transexual só é descoberta depois da sua morte por envenenamento. Eu fiz aqui um spoiler sobre a história, mas porque é importante para percebermos, né, como no começo do século XX ele vai tocar em um assunto que hoje no Brasil ainda é alvo de muitas polêmicas, que é a questão da transexualidade, da identidade de gênero, das sexualidades fluidas. Já nesse outro texto, nesse outro conto, O Bebê de Tarlatana Rosa, que é de 1908, ele conta a história de um homem chamado Heitor, que se apaixona por uma pessoa mascarada no carnaval. E esse texto eu particularmente gosto muito por causa de um conflito. E como é que ele resolve esse conflito do mascarado, né? Como se trata de uma paixão por um mascarado, não se sabe se esse mascarado que está fantasiado ali de bebê é um homem ou uma mulher. E o texto todo é escrito nesta tentativa de deixar isso em dúvida o tempo todo. Inclusive, ora ele usa os pronomes no masculino, ora os pronomes no feminino, né? Ora os artigos no masculino, ora os artigos no feminino. Mais uma vez, uma antecipação de algo que nós também estamos vivendo em termos de linguagem no Brasil nesse momento, né? Nesse momento, assim como eu sei que na França isso também acontece, se fala da existência de um gênero neutro, ou se o masculino, né, comportaria ou não o feminino, as questões relacionadas aí à gramática e a sua também e as suas formas excludentes. E ele também antecipa algumas discussões
aí em textos, né, mais opinativos, como, por exemplo, o feminismo, que ele chama como a única ideia bonita e revolucionária sempre na moda, em um texto de 1908, fala sobre divórcio, fala sobre voto feminino, né? Só para vocês terem uma ideia, embora ele fale sobre isso em 1908, 1909, o voto no Brasil só vai acontecer feminino, só vai ser um direito das mulheres na década de 30, portanto nós estamos falando de 30 anos depois, e o divórcio só será autorizado na década de 70, então estamos falando de 60 anos depois. Então, além das polêmicas literárias, das polêmicas jornalísticas, das polêmicas biográficas, nós também temos aí polêmicas relacionadas ao mundo da sexualidade e que são tratadas pelo João do Rio no começo do século, né? Essa era tão polêmico que o João do Rio também precisou, em vários momentos, sair de um jornal, mudar de um jornal, né? Inclusive ele funda em 1920, pouquinho tempo antes de morrer, o jornal A Pátria, e uma das bandeiras que ele levanta é a permissão, né, a defesa de que estrangeiros poderiam fazer parte da Marinha Brasileira, né? Mais uma relação aí polêmica entre o João do Rio, entre Brasil e exterior. Vale lembrar que nessa época, inclusive, ele já havia estado na Europa por 3 vezes, e uma delas, inclusive, fez uma tradução que até hoje é considerada a melhor tradução do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Foi traduzido para o português pelo João do Rio, né, que dominava inglês, francês, latim, enfim. E essa rixa, essa polêmica, né, no final da vida, fica ainda mais forte, mais marcada, a partir da eleição do Humberto de Campos, que era um desafeto do João do Rio, para a Academia Brasileira de Letras, em 1919. O Humberto de Campos era o dono desse outro jornal, o Imparcial. Então, os jornais também eram usados aí para troca de farpas entre os dois. E a eleição do Humberto de Campos, né? Vocês poderiam pensar assim, mas uma eleição, algo que foi passageiro, não era o candidato que ele gostaria, mas foi um fato tão sério na biografia do João do Rio, que a partir do momento em que Humberto de Campos foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, o João do Rio nunca mais voltou à Academia Brasileira de Letras. E, inclusive, toda a sua biblioteca, né, com milhares de volumes, não foi doada pela mãe quando ele morreu para a Academia Brasileira de Letras. O corpo dele não foi enterrado no mausoléu da Academia Brasileira de Letras, justamente porque a mãe soube aí respeitar um pouco tudo isso que estava acontecendo e essa cisão que vai marcar o fim da vida, né? O enterro do João do Rio, em 1921, né, no dia 25 de junho de 1921, foi um verdadeiro acontecimento no Rio de Janeiro. Essas 2 fotos que vocês estão vendo são do cortejo que acompanhava o caixão. E é interessante porque se tratava de um escritor, se tratava de um jornalista, né? Algo que hoje, provavelmente, no Brasil, só seria visto se fosse uma grande celebridade, um grande artista, um grande cantor. Mas se tratava de um escritor que, mesmo com todas as suas polêmicas, conseguiu, ou talvez por todas as suas polêmicas, conseguiu marcar época, né? Marcar época e marcar e deixar o seu nome na história da literatura, na história do jornalismo e, por que não, na história do Rio de Janeiro. E eu trouxe aí um trechinho do que escreveram sobre o João do Rio no obituário, né? No texto que foi publicado em razão da morte. O povo que aí está, contrito e sofredor, é aquele que humildes e trabalhadores ele defendeu, serviu e amou.
sem quebrar a graça perpétua do seu estilo e beleza imortal da sua parte. Notai bem, não há ninguém do governo. É um brasileiro notável nos talentos, notável nas letras, que desaparece. O ódio jamais contido dos poderosos dele se aparta. E faz bem, que onde está o povo não há lugar para aqueles que o oprimem. Né? Mais uma prova desse trabalho do João do Rio voltado aos marginalizados, a mostrar aqueles que não estavam nas páginas dos jornais, que não tinham a possibilidade de frequentar os espaços que ele, como um dandy, como alguém que valorizava o estrangeiro, podia frequentar. Né? Mais uma das controvérsias dessa vida marcada por tantos acontecimentos importantes e diferentes, né? Fala-se até, enfim, há relatos na época que uma pessoa que vivia nas ruas é que fez um discurso no momento em que o caixão do João do Rio baixava a sepultura, né? Enfim, nada melhor do que alguém do povo, alguém da rua, para falar sobre alguém tão apaixonado pela rua. E aí, para terminar, e já abro para vocês, né? Nós temos aqui algumas. Eu coloquei, fiz questão de colocar algumas obras do João do Rio, que quem se interessou pode consultar, né? Na primeira linha, ali na parte de cima, estão alguns livros. Então, Alma Encantadora das Ruas, O Momento Literário, que é justamente aquela obra em que ele faz aquela pergunta, né? Se o jornalismo é bom ou mal para o escritor, As Religiões do Rio, e nesta edição, que é uma edição evidentemente não a original, mas mais frequente, mais recente, aparece a figura de São Jorge, que é um personagem muito querido pelos religiosos brasileiros católicos, mas também do candomblé e da umbanda, né, das religiões de matriz de origem africana, por causa do seu sincretismo com Ogum. Mais à direita ali, aquele conto que foi um dos primeiros e mais importantes, chamado Impotência, em que ele conta a história de um homem de 70 anos que se apaixona pelo seu jardineiro. E embaixo, algumas obras um pouco mais teóricas, se vocês também tiverem interesse em se aprofundar na vida e na obra do João do Rio. Né? Este livro do João Carlos Rodrigues é uma biografia, uma das poucas biografias em livros existentes do João do Rio. Os dois livros ali, o Páginas Ampliadas e o Notícia, um produto à venda, são obras sobre a relação entre jornalismo e literatura. E esse QR Code, que está aí ao final, vai para um texto de minha autoria sobre a vida e a obra do João do Rio, naquela coletânea que eu mencionei para vocês, chamada Brasileiríssimo, né, que reunia grandes nomes da literatura e do jornalismo do país, ok? Era isso que eu gostaria de trazer para vocês e estou super à disposição para perguntas, comentários, intervenções que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos, Fabiano, por essa apresentação absolutamente, como a gente diz em francês, passionnante. Muito instigante. Merci, merci. Realmente, pelo menos para mim, que trabalho com literatura e especialmente com essa época, foi muito enriquecedor mesmo poder te ouvir. E por nos fazer também viajar um pouco no tempo, né? Nos levar para esse Rio de Janeiro, né, do início do século, nos contextualizar e também nos apresentar o que nós estávamos falando no início, né, para esse autor que teve extrema importância, né, e que hoje é conhecido como, né, fiquei até impressionada pelas as novas edições, as edições recentes do João do Rio, bem diferente do autor que eu estudo, o Ribeiro Couto quase não é mais editado.
e que teve essa importância enorme, mas que hoje se encontra um pouco apagado diante de outros nomes da mesma época, justamente você estava falando, né? Esses nomes do modernismo, esses autores que participaram da Semana de 22, que normalmente quando a gente fala né, a primeira metade do século XX no Brasil, a gente fala normalmente desses autores que se destacaram na Semana de Arte Moderna. Né? E então eu queria começar então os comentários, tenho bastante perguntas, comentários, só para abrir aqui a discussão. Então, dizendo que o que impressiona mais nele é ele está nessa virada do século, né? Ele nasce no final do século XIX e ele é, como dizia, né, o Baudelaire, absolutamente moderno, né? Tanto pelos seus temas, pelos seus interesses, realmente é um homem realmente avant la lettre, né? Um homem que está à frente do seu tempo. E fiquei muito impressionada pela tua observação também, de que ele morre em 1921, justamente um ano antes da Semana de Arte Moderna. E eu cheguei a ler quer dizer, passei o olho no momento literário e me chamou muita atenção uma das perguntas que ele faz para os escritores, é o que eles esperavam, né, da literatura nesse início do século, né? O que a literatura do Brasil precisava para se renovar? Ou seja, a literatura do Brasil precisava de renovação, né? Justamente o que a Semana de 22 vem trazer. E outra coisa também que eu queria te perguntar falando sobre isso, sobre esse papel da literatura e do jornalismo, porque quando a gente pensa em jornalismo, naquele lugar comum, a gente fala que o jornalismo é a arte do efêmero, né? O que a gente escreve no jornal, a gente lê hoje já não vale mais amanhã, né? Principalmente quando a gente fala de reportagens e tudo mais. E fala para que você falasse também para a gente do papel da crônica. Porque justamente eu acho que é onde a literatura e o jornalismo se ligam, né? De uma maneira muito mais interessante. E que para a gente hoje, nós que somos pesquisadores hoje em literatura, tem um valor histórico documental muito grande, né? E é onde a gente vai tirar mesmo nossas fontes documentais. Então, todo esse material que poderia ser jornalístico, digamos assim, que poderia ser considerado já dépassé, né? Já périmé, como a gente diz em francês, como se reveste de um valor, como um documento histórico, um documento não somente do contexto social, mas do contexto literário, tem um valor muito grande, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do papel da crônica na obra do João do Rio e como que ela também é precursora também da literatura. Como é que ele, né? Ele usa a crônica também para transformar isso depois em ficção. Ok, de fato, Samara, esse dado biográfico, né, da morte do João do Rio em 1921, ele me coloca uma série de perguntas também sobre qual teria sido a participação do João do Rio na Semana de Arte Moderna em 1922, né? Acho que vale lembrar, porque talvez nem todos conheçam profundamente a história da literatura brasileira, que vai ser um movimento de supervalorização, de renovação da literatura, de uma literatura mais brasileira, mais nacionalista, né? Com valores nacionalistas, e que vai acontecer em São Paulo, não no Rio de Janeiro. Isso também eu acho que é muito importante, porque talvez essa seja uma das razões pelas quais o João do Rio tenha sido esquecido, mesmo na Semana de Arte Moderna, né? Ele não foi lembrado, ele não foi citado, embora tivesse todas as características que aqueles escritores destacavam e queriam fazer valer, né? Então, embora se a gente for contar, são 7, 8 meses, né, de distância entre a morte do João do Rio e o movimento da Semana de Arte Moderna, mas ele passou simplesmente à margem, talvez também por essa distinção que passa a surgir entre o que é o Rio de Janeiro e o que é São Paulo, né, como uma das características, como sendo as duas principais cidades brasileiras e uma das características que até hoje
aproxima e distancia ao mesmo tempo esses dois lugares. E você mencionou muito bem, né, esse caráter, sei lá, avant la lettre Uhum. do João do Rio, e me dá a oportunidade de falar um pouco sobre a crônica e esse caráter que faz com que o jornalismo não seja esse discurso efêmero Uhum. que se esvai no dia seguinte. Uhum. Uhum. E eu tenho destacado isso, né, ao longo da minha carreira para os meus alunos jornalistas, de que um texto jornalístico bem escrito está também escrevendo a história. Uhum. Então, um texto jornalístico de hoje certamente será não só o documento histórico para os futuros historiadores, mas será também uma forma de voltar a esta história e entender o que aconteceu, como aconteceu. É só necessário fazer uma pequena, acho que um pequeno à parte, uma pequena reflexão, né? Porque, evidentemente, por mais que o texto jornalístico se preze, queira, pretenda, se defenda como objetivo, evidentemente que ele é um discurso marcado, um discurso ideológico, como todos, né? E sempre quando a gente pensa nesse potencial de se transformar em história, é também necessário que nós olhemos para ele e nos questionemos, né? Que história é essa? De que lugar essa história está sendo contada? Né? E se nós olharmos para todos esses jornais aí desse período, certamente cada um deles tem uma história diferente, principalmente se a gente entender que eles surgiram justamente no seio de alguns grupos que tinham as suas defesas. E aí, sobre a crônica, mais especialmente, né? A crônica é o espaço do encontro entre o jornalismo e a literatura no próprio jornal, Uhum. porque é um texto publicado em jornais predominantemente, né? Claro que esses textos podem ser reunidos depois em livros, etc., mas ele acontece no jornal. Uhum. Ele é também uma forma de sobrevivência para muitos escritores, que mantêm as suas colunas em jornais e que permitem para o leitor esse olhar mais subjetivo, em um espaço que é eminentemente objetivo, ou que se pretende objetivo. Né? Então, eu diria que a crônica é o espaço da literatura no próprio Uhum. jornal, é um espaço de revelação de grandes autores, de grandes escritores, permite que o grande público entre em contato com estes nomes e com estes textos, o que não faria se não fosse pelos jornais, ou hoje nós poderíamos dizer, né, pelos veículos digitais, porque não teriam acesso, né? Então, é, é, no Brasil, inclusive, com baixos níveis de leitura, né, estes textos acabam tendo uma circulação mais fácil e podem significar, inclusive, uma entrada para o mundo literário, para o mundo da leitura, e é também esse espaço de sobrevivência, de liberdade, né, em que tanto jornalistas quanto escritores podem mostrar o seu olhar sobre as coisas. E eu queria também deixar aqui para os nossos alunos, que acho que você utiliza também, né? Eu utilizo bastante, que no Brasil, se vocês quiserem pesquisar sobre essa época, né? Pesquisar sobre... Nós temos a hemeroteca da Biblioteca Nacional. Então, a maioria dos jornais brasileiros do início do século eles foram todos digitalizados, então é uma fonte, assim, riquíssima de pesquisa. Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar na BN Digital. Então, vocês clicam lá o Exato. jornal. Se vocês quiserem ler uma crônica do João do Rio, por exemplo, no Jornal do Brasil. Então, é uma fonte muito interessante de pesquisa para vocês. Exato. Então, eu queria abrir para vocês. Ah, Eu tem já uma vi que tem... pergunta aqui, Isso, uhum, desculpe, da isso, Iaci, acho que é aham, assim a pronúncia, né? isso. Perguntando se ele teve dificuldades para publicar estes textos. Eu acho que, pelo horário que a pergunta apareceu aqui, às 11h35, eu só vi agora, me desculpe, Iaci.
Eu não sei exatamente de que momento, né, você Ela estava tá... falando, Pode mas abrir. assim, o João do Rio não encontrou muita dificuldade para publicar os seus textos. Quando ele encontrava essa dificuldade, ele criava os seus próprios. O livro Ódio, ele criava os seus próprios espaços, né? Mas, embora não tenha tido essa dificuldade, o que ele teve, na verdade, foi o reflexo disso depois. Todo o preconceito que acabou sofrendo, as represálias, etc. Mas todas ações posteriores à publicação. Tá travando um pouquinho. Tá travando, né? Mas acho Agora que foi. deu para ouvir. Deu. Quer dizer, Uhum. a dificuldade não foi no momento da publicação, a dificuldade foi o que veio depois, por causa das polêmicas, dos preconceitos, de tudo que ele enfrentou. Então, deixo aqui aberto para vocês. Quem tiver mais comentários, perguntas, fiquem à vontade. Tinha assim, não sei se estão a ouvir, ok. Sim, sim. Eu não tenho bem uma pergunta, é uma pergunta sem ser uma Uhum. pergunta, porque eu quando estou a ouvir a falar de um autor específico e da sua forma de escrever, às vezes tenho assim um problema de atenção, não é? Foi um problema que eu não tive agora, porque eu achei o João do Rio uma pessoa simplesmente super interessante, que nunca tive o prazer de conhecer, não é? Ele pronto, tinha uma certa admiração pelo Émile Zola, como você disse. Pronto, ele deu-lhe muitos elogios, não é? Émile Zola, que é um escritor que é reconhecido cá em França de uma forma assim muito magistral, não é? Eu perdi-me no meu pensamento, mas eu acho interessante nós termos perdido essa conexão com o João do Rio, porque é uma pessoa muito atual. Achei tudo que é identidade sexual, a sua proximidade com o povo, não é? É uma pessoa assim muito próxima e pergunto-me se não pode ser usado atualmente como uma figura de... Quer dizer, nós estamos numa sociedade muito próxima como é que é dizer? De Émile Zola, que ao fim e ao cabo era assim uma pessoa, não era pobre, mas que é usada na elite, não é? Émile Zola é um pouco uma figura de elite, não é? E pergunto-me se João do Rei não pode ser usado justamente por essa minoridade, não é? Desse pessoal que não tem onde se aproximar, não é? E se não há nada feito para promover essa figura que é João do Rio. Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas eu vou fazer alguns comentários aqui, Inês, e aí fique à vontade também para interferir, né? Quer dizer, você toca num aspecto bem central, que é o pouco conhecimento que se tem sobre a obra do João do Rio e sobre a sua contribuição, tanto entre os jornalistas quanto entre os literatos, né? Os escritores. Não é absolutamente alguém, por exemplo, que está entre os principais nomes trabalhados na escola básica brasileira, né? Não é, o João do Rio não é alguém que todos os estudantes, por exemplo, do que seria né, o lycée, fazem uma leitura do João do Rio. Mesmo entre as faculdades de jornalismo no Brasil, eu acho que a participação, a contribuição do João do Rio, a leitura de textos do João do Rio ainda é pequena. E para mim, eu ressinto bastante disso tudo, justamente porque se trata de alguém, como você mencionou, né, que fala de uma parcela da população que também é esquecida.
parece um pouco uma ironia do destino, não é? Quer dizer, alguém que fala sobre os esquecidos e que também é esquecido, ou que também está esquecido, ou no mínimo é pouco lembrado, ou que poderia ser lembrado mais, né? Perceba como não se trata de uma escrita para a elite, não se trata de textos, né, que falam da elite e que está também à margem. Acho que isso fala muito sobre caminhos ainda, obstáculos que nós ainda precisaremos vencer no Brasil e em outros lugares, né? Sobre quando se fala sobre marginalização da literatura, marginalização dos personagens, das suas contribuições. E também tinha outra pergunta. Eu estava a tentar encontrar um livro dele, mas acho que aqui em França não deve ser acessível, pois não? Eu creio que alguns desses livros estejam disponíveis na íntegra na internet, na forma de PDFs, ou se não textos na íntegras, alguns excertos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, depois que nós terminarmos aqui, se não hoje, nos próximos dias, eu envio a Samara alguns textos que eu tenho do João do Rio, digitalizados, alguns links, e aí ela pode disponibilizar para vocês. Obrigada. Por Textos... exemplo, esse O Momento Literário, eu encontrei, por exemplo, na Biblioteca Brasiliana, que é uma biblioteca da Universidade de São Paulo, que era do José Mindlin. Então, são obras raras que estão digitalizadas e estão disponíveis. Por exemplo, O Momento Literário eu tinha encontrado na E como Brasiliana. essas obras, né, elas estão em domínio público, então não é muito difícil de encontrar versões aí pela internet. Então eu farei isso, tá, Inês? Eu vou enviar depois para a Samara e ela disponibiliza para vocês algumas referências, algumas obras. Ok, obrigada. Vamos abrir novamente para perguntas, comentários, agradecimentos. Fiquem à vontade. É bom que enquanto vocês falam, eu posso tomar um pouco de água. Descansar um pouco. Podem colocar no chat também, se tiverem algum lugar que não possam abrir o microfone. Eu faço a pergunta para vocês. Enquanto isso, enquanto vocês vão pensando, eu tenho mais um comentário. Você mencionou lá no comecinho, né, sobre a palavra flaneur, ou flâner, né, sobre a tradução, e eu lembrei na hora, né, do autor que eu estudo, que é o Ribeiro Couto, que é exatamente nessa mesma linha, né, do João do Rio, da crônica, dessa ideia do flaneur pela cidade. Ele tem justamente um livro sobre o Rio de Janeiro, que se chama Vagabundagens pelo Rio Noturno, e eu fiquei absolutamente encantada pela citação que você trouxe do Alma Encantadora das Ruas, né? Que ele vai definir o que é essa ideia de flanar, né? E ele liga a ideia de vagabundagem, que para a gente hoje é uma ideia pejorativa, é negativo, né? É uma palavra negativa para a gente hoje, né? A do vagabundo, né? Aquele que seria flaner, seria perambular também, né? Pela cidade, sem destino certo, né? Mas eu sempre considero esse perambular, mas esse perambular com este olhar atento, né? É a ideia do andar e o olhar, né? O andar e olhar. Então, de fato, eu acho que é uma dificuldade. Não só, e não é só pela palavra em si, né, de fazer a tradução, mas pela palavra no seu contexto e o que ela representa na obra, por exemplo, do João do Rio, ou como ele entendia, né? E como você mencionou, claro, a palavra vagabundar ou vagabundagem tem toda uma conotação bastante pejorativa, né? Que negativo. nós, evidentemente, não queremos associá-la ao João do Rio. Inclusive, eu só queria... Nessa edição aqui do João do Rio, né, que é uma edição mais recente da Alma Encantadora dos Rios, da Alma Encantadora das Ruas, ele cita, inclusive, um trecho em francês sobre o que seria a rua, e ele diz que, na verdade, seria um trecho de uma canção que se ouve por Montmartre. Né? E aí ele diz assim: Je suis la rue,
femme éternellement verte, je n'ai jamais trouvé d'autre carrière ouverte, sinon d'être la rue, et de tout temps, depuis que ce pénible monde é monde, je la suis. Né? Então, quer dizer, ele dizendo que ele é a própria rua, né? Ele ama a rua, esse capítulo começa dizendo eu amo a rua, mas que se confunde. Eu amo porque eu também a sou, né? Porque eu sou este espaço da rua. E que só é possível por causa desse olhar do Flaner. E eu acho também que guardar essa palavra em francês é muito interessante porque guarda essa ligação, né, com a ideia do flaneur baudelairien, né, do flaneur do Baudelaire, que é, né, esse poeta que foi o primeiro que trouxe a ideia do mendigo, né, do mendiante, une passante, que trouxe esses personagens marginalizados para dentro da literatura, né? Exato. E como eu achei muito interessante também quando você falou da Semana Moderna, como o João do Rio ele é esse precursor, né, do que a gente chama da poesia, por exemplo, do Manuel Bandeira, que a gente chama a poesia do humilde cotidiano, que é a poesia do beco, né, por exemplo. Então, como ele é absolutamente, como ele está inserido nessa ideia, né? Quer dizer, você até mencionou essa coisa assim, do caráter moderno, né? Do ser moderno do João do Rio. Eu diria até que talvez é mais do que ser moderno, talvez seja contemporâneo, seja mas pós-moderno. eu penso moderno no sentido do Baudelaire mesmo. Do Baudelaire, sim, perfeito. Né, do modernismo, não do modernismo brasileiro, mas a ideia de modernidade. A ideia de modernidade, né? Baudelaire, Baudelaire. Bom, e a Cia tinha deixado um comentário aqui para gente, dizendo que talvez exatamente por causa da linguagem que ele utiliza, né? Que é por isso que eles não seja estudado hoje, por exemplo, no ensino médio. Esse argumento, na verdade, eu talvez diria que existe que o que impede o uso no ensino médio, talvez no Brasil de hoje, seja muito mais as questões polêmicas, ou que tenham essa conotação, esse envolvimento sexual, né? Eu acho que vocês puderam acompanhar nos últimos anos no Brasil. Nós tivemos um governo bastante difícil em termos de falar de diversidade, e não só diversidade sexual. Então, eu diria que um dos motivos seja, mais provavelmente, a dificuldade para tratar sobre essas temáticas na escola, né, que fatalmente apareceriam com um trabalho sobre o João do Rio, do que a linguagem, porque outros autores desse mesmo período tem uma linguagem até mais rebuscada, mais difícil, e são estudados ou são cobrados, né? Então, eu me pergunto se de fato é uma questão de linguagem ou se não é uma questão de conteúdo. Acho que nesse caso não é forma, nesse caso é conteúdo mesmo que o deixa à margem. O que também demonstra que né? Uma coisa é a literatura, outra coisa é a história da literatura e outra coisa é o estudo sobre a história da literatura. E que esse estudo sobre a história da literatura ainda permanece muito canônico no Brasil, muito elitizado, hegemônico. Abro novamente para perguntas, comentários. Podem deixar no chat também. Bom, enquanto isso, eu vou fazendo outras perguntas. Voltando aqui um pouquinho para o nosso contexto do nosso mestrado. Então, como eu estava dizendo no início para o Fabiano, nós temos esse mestrado em turismo, e um dos eixos é exatamente o turismo literário, né? E eu queria só chamar a atenção para vocês e como essas crônicas, né, por exemplo, para quem for voltar para o Brasil, trabalhar, né, com turismo literário no Brasil, como essas crônicas podem ser fontes de criação de percurso literário, né, como se a cidade fosse a cidade do Rio, né, a cidade contemporânea do Rio fosse esse palimpsesto, né, essa espécie de manuscrito, né, onde estão escritas várias histórias, né, que vão se apagando ao longo do tempo, principalmente por conta da arquitetura, né, porque no Brasil a gente destrói tudo e constrói tudo de novo, mas como essas crônicas, né, do início do século podem guiar também
o nosso olhar da cidade hoje, né? Nos guiar para esse rio do início do século. Então, como essas crônicas podem ser fontes também para não só para os estudiosos, né, do turismo literário, como teoria, mas também para quem está construindo percursos literários, né? Queria que você comentasse também. Com certeza, eu não sei quantos de vocês conhecem o Rio de Janeiro, né? Quantos já estiveram no Brasil e já tiveram oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro de hoje, evidentemente, é um Rio de Janeiro muito diferente. Tem até um trecho de algumas crônicas do João do Rio, em que ele vai falar sobre Ipanema, né? E Ipanema, para quem não conhece, é uma das principais praias, né? Uma das mais frequentadas praias do Rio de Janeiro, mas que naquele período era considerado um lugar extremamente distante, inóspito, difícil de chegar, difícil de se estabelecer, né? Então, pensando nesse turismo literário, né, o quão interessante também não seria um passeio pelo Rio de Janeiro, contrapondo, né, o que era aquele espaço contado pelo João do Rio e o que o que é hoje, né? Além, evidentemente, de alguns desses lugares, e eu passei por alguns deles aqui, que ainda existem e têm as suas funções preservadas, né? Como o Bondinho, o Teatro Municipal, a própria ABL, o Real Gabinete de Leitura, para onde foram levadas as obras do João do Rio, a Biblioteca Nacional, onde é possível acessar estes textos, né? E você mencionou bem, eles estão digitalizados, mas também é possível visitar o acervo físico, o Teatro Municipal, né? O Largo da Cinelândia, onde surgiram nesse período, no começo do século, vários cinemas, o próprio cemitério onde ele está enterrado, né? Esses espaços que foram alargados e essa arquitetura que vai lembrar em alguns momentos a literatura francesa, a arquitetura francesa e que deram origem a um fenômeno muito carioca, muito brasileiro, que são as favelas, né? Nessa tentativa higienista, quer dizer, como ir ao Rio de Janeiro, por exemplo, e não, pelo menos, passar em frente à Confeitaria Colombo, que é esse ponto de reunião de intelectuais do período, de artistas, de escritores, e que continua presente, que também está presente nos textos, né? A própria diversidade religiosa, que eu acho que, de um modo geral, o turismo no Rio de Janeiro explora menos, mas que poderia ser explorado também a partir dos textos do João do Rio, né? Vários dessas sedes onde foram jornais e que ficam todos ali na região central, na Rua Buenos Aires, na Rua do Ouvidor, né? E que podem também dar origem a boas discussões literárias. Então, um passeio literário pelo Rio do João do Rio certamente é uma boa pedida, uma boa alternativa para uma viagem. Aqui, quem que deixou esse último comentário aqui? O 7304. Quem é? Pode escrever o seu nome? Está dizendo aqui, muito interessante, adorei. Também trabalha com turismo literário. O fato... Você trabalha com turismo literário? Eu? Não. Não, ele. Eu estou perguntando para... Deixa eu responder aqui. E um outro tema também que a gente... turismo, vai lá. Turismo. E um outro tema aqui também, a Renata agradecendo, ela gostaria de agradecer a palestra, fico honrada por essa oportunidade, pelo conhecimento recebido. Muito obrigada por compartilhar com a gente. A Renata deixa um comentário. E também um outro tema que a gente tem trabalhado também aqui no mestrado são as narrativas de viagem de brasileiros que vieram para a Europa, especialmente para a região aqui sul da França. Então, você mencionou rapidamente que ele veio para a Europa por 3 vezes. Você poderia falar um pouquinho para a gente? Onde ele veio, se ele deixa algum relato? Ele esteve na Europa, ficou um período na França, mais precisamente em Paris,
né? Esteve também na Inglaterra, em Londres, e inclusive ele foi durante esse período uma espécie de correspondente, porque é o período pós Primeira Guerra Mundial. Uhum, Então, um período também de reconstrução da uhum, Europa, em que ele acaba mandando notícias para os jornais uhum, brasileiros sobre como era a Europa, né? uhum, Os textos, as narrativas de viagens nesse momento do João do Rio deram origem justamente a uma série de crônicas que uhum, estão publicadas nestes jornais todos, né? uhum, E claro que vale lembrar que, embora ele não tenha tratado disso, a própria travessia do Atlântico já uhum, daria margem para muitos textos interessantes, uhum, porque essa travessia era uma travessia de uhum, dias, né, uhum, feita por navio. Alguns episódios interessantes é que ele se encontra com alguns personagens, como a Isabella Duncan, por exemplo, em Paris, encontra-se também com o Santos Dumont uhum, em Paris, né, pouco tempo, né, no período aí da invenção do avião, né, e há também essa semelhança entre o João do Rio e o Santos Dumont, desse olhar para o futurismo que eles estavam uhum, envolvidos, e também essa questão do dandy, né, de ser alguém que valoriza o estrangeiro, enfim, que valoriza aquilo que vem de fora. E tudo isso vai estar presente nos textos que ele escreve, sempre com um olhar muito passional mesmo, uhum, apaixonado uhum, para a literatura uhum, do exterior, né? Tanto que é nesse momento das viagens que ele vai entrar em contato com alguns textos que depois ele vai traduzir, entre eles, né, principalmente a obra do Oscar Wilde. uhum. Então, ele não deixa nenhuma narrativa de viagem propriamente dita, não, só Narrativa de viagem propriamente uhum, dita, não, né? Na uhum, só verdade, as isso vai crônicas. ser alvo ou de Uhum, reportagens uhum, e análises sobre a uhum, Europa pós uhum, Primeira Guerra Mundial e crônicas uhum, sobre as experiências. uhum. E ele encontra escritores, personagens interessantes em Paris, por exemplo? Não, Não não deixa nenhum. escritores, não que tenham marcado a ponto, por Uhum, exemplo, de ter escrito sobre isso ou de uhum, deixar uma narrativa uhum, específica sobre isso, né? entendi. Veja, provavelmente Uhum, esses encontros devem ter ocorrido, né? Dois uhum, encontros que marcaram é com a atriz, com a dançarina, com uhum, a Isadora Duncan e com o Santos Dumont. uhum, Provavelmente aconteceram outros, mas que, uhum, né, ficaram aí sem um registro formal, ou pelo menos uhum. sem um registro mais conhecido, mais público. Entendi. Bom, aí a Si teve que ir, ela agradece muito pela aula interessantíssima. Mais alguma pergunta? Comentários? Deixo aberto para vocês. Agradecimentos também. Pode Eu que colocar. agradeço a oportunidade, acho que é Obrigada. sempre muito, muito Uhum. interessante podermos fazer esses contatos, né, Uhum. com culturas diferentes, com pessoas que Uhum. estão estudando de alguma forma a Uhum. língua e que a gente pode Uhum. contribuir de alguma maneira. E que é muito interessante ver como que mesmo temas que parecem tão distantes, né, eles se cruzam em algum momento, né, eles estão tá ligado, principalmente pelo fato de que nessa época os escritores, especialmente, né, o Rio de Janeiro era muito influenciado pela cultura francesa, né, Paris Pela era a cultura, capital cultural do mundo, né, nessa do época. mundo, exatamente. Então tudo converge quando você estuda essa época, esse início do Sim, século, tudo sim, converge para a França, né, então é muito interessante também exato. como os temas se conversam. Deixa aberto aqui, pessoal. Tinha mais algumas perguntas, mas depois eu posso te perguntar por e-mail. É um tema que realmente me interessa bastante, que eu acho realmente apaixonante mesmo, um tema muito interessante. Bom, então eu gostaria de agradecer muitíssimo mesmo, professor Fabiano, por essa conferência, por essa aula tão interessante, né? Por nos trazer
à tona esse autor, esse jornalista, que hoje a gente não se estuda tanto, né? Porque não está no que a gente chama de cânone, né? Que a gente lê nas escolas e tudo mais, né? Mas graças a pesquisadores como você, a gente tem acesso, né, a esse material riquíssimo, essa história riquíssima do Brasil também, né? Que a gente deveria valorizar mais também. Então, agradeço muitíssimo mesmo pela essa aula tão enriquecedora e tão passional, como eu disse no início. Então, deixo as últimas palavras também para você, Fabiana. Samara, eu também queria agradecer muito pela oportunidade, pela nossa troca aqui nesse momento. Para mim foi muito rico poder falar sobre o João do Rio, como eu disse no início, né? É um tema que me acompanha já há bastante tempo, que seja apaixonante justamente por isso, por também fazer parte da minha história, né? Como deve ser, como deve, né, devem ser os nossos objetos de pesquisa. Vocês estão fazendo mestrado, são pesquisadores ou estão se preparando para se transformar em pesquisadores, e eu digo isso, a pesquisa tem que ser algo que nos toque, algo que faça sentido primeiro para nós, depois para a ciência, para os programas a que estamos envolvidos, para os departamentos, etc, né? A partir do momento em que a pesquisa faz parte de nós, ela nos toca, vai ser muito mais fácil, muito mais prazeroso se envolver com os temas, tá? Também quero dizer que eu estou super à disposição, pode passar meu e-mail para todos, depois eu mando também algumas indicações de leitura, alguns textos aí que podem ser compartilhados, e estou super à disposição quando quiserem falar sobre língua, sobre cultura, sobre Brasil, enfim, sobre literatura, tá bom? Muito, muito obrigado. Merci beaucoup. Então, essa paixão realmente transpareceu na sua apresentação hoje, Que bom. apresentou de uma maneira tão interessante para a gente, e sem dúvida gostaríamos de escutá-lo mais vezes sobre outros temas, né? Vamos conversar depois sobre isso, e agradecemos muito pela sua abertura, por essa abertura de diálogo também. Então, se tiverem perguntas, dúvidas, questões sobre bibliografia, então também podem enviar para mim, eu encaminho para o professor Fabiano, tá? Via Jéssica. Tem alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, vamos terminar a nossa conferência de hoje. Eu desejo a todos um fim de tarde, um bom fim de tarde, e lembrando que na semana que vem as nossas conferências continuam. Nós vamos falar sobre azulejos portugueses com a professora aqui de Marseille, a Celine Ventura. Então vamos do Brasil para Portugal no próximo, e estão todos convidados para a nossa próxima sessão de conferências da Cátedra Eduardo Lourenço, que eu agradeço muitíssimo agora, em nome da Cátedra Eduardo Lourenço, ao professor Fabiano Ormanetzi. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui. Opa. Pausei. Então, agradeço aqui em off agora. Não sei se estou gravando, se eu já parei a gravação. Acho que ainda está gravando, sim.